Então, boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai ter a nossa agenda, né? A gente vai ter a Angélica, que vai fazer a prece inicial e o estudo da noite, uns 10 minutos, ou 12, ou 15, ou 9, ou 8, tanto faz, isso não faz diferença, tá? Fica tranquilo aí, fica sem problema. E a gente vai entrar no nosso novo tema, que é saúde e doenças. Esse tema a gente deve gastar aí umas 3 aulas, talvez 4, aí vai depender do como a gente vai interagir, como a gente vai compreendendo o tema, né? Hoje a gente vai fazer, eu mandei um arquivo, que eu só mandei hoje, infelizmente, porque eu tive que fazer mais algumas pesquisas, umas complementações, e eu mandei hoje, mas não tem problema, que nós só vamos usar uma parte desse arquivo hoje, só o início ali, e aí vocês têm tempo de olhar com calma para a próxima aula, para outra, e que se tiver alguma alteração eu vou mandando para vocês. A gente passou para vocês na semana passada uns vídeos que vocês deveriam ver, e nesse arquivo que eu mandei hoje, que nós vamos abrir aqui depois, eu mostrei mais uns 3 vídeos que são importantes, né? São temas relacionados, e hoje a gente vai colocar na tela um vídeo sobre um assunto que tem tudo a ver com doenças, mas no sentido mais da questão psíquica, pelo sofrimento que as pessoas têm na vida por várias questões, que também causa doenças, né? Somatizam doenças até físicas. Então, nós vamos falar um pouquinho disso também. Ok. Eu vou fechar o microfone. A Angélica faz. Aí a Angélica vai fazer a prece e já entra depois da prece, Angélica, com seu microfone aberto, já contando a história. Tá bom? Então, eu vou fechar aqui. Tá joia. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Convido a todos, neste momento, se unirem a mim. Vamos nos unir em pensamento neste momento, para nos conectar com a espiritualidade superior, agradecer pela semana que se passou, por mais uma semana que se inicia. E estamos aqui, amado Mestre Jesus, reunidos em seu nome, com a sua permissão, para que possamos refletir juntos, para que nós consigamos amadurecer as nossas reflexões, amadurecer a nossa noção de moralidade, que sejamos capazes nesse estudo, amado Mestre, a compreender racionalmente a sua lei e plantar nos nossos corações a ação de transformação do mundo, que deve começar em nós. Pedimos que abençoe a todas as famílias que estão ligadas ao nosso amado Centro André Luiz, as crianças, aos pais, aos trabalhadores da casa, e pedimos, amado Mestre, que nos fortaleça a cada dia, para que sejamos capazes de continuarmos firmes no propósito de estudo, no propósito da autorreforma, e para que nossa ação seja coerente com a sua palavra, com o seu ensino. Fica conosco, Senhor, abençoe esse nosso estudo, que assim seja. Amém. Para o tema de hoje, eu tenho o egoísmo aqui, né, para fazer uma reflexão junto com vocês, e o meu estudo foi a partir do Evangelho, né, porque eu acho que aqui é a base, a gente deve sempre assim, se conectar com a fonte, né? É claro que existem várias referências, eu busquei outras referências também para refletir, mas eu fiquei um pouco preocupada em não escapar de ser fiel, né, ao conceito dentro daquilo que Kardec trouxe para a gente com o Evangelho. Então, eu vou ler alguns trechinhos, o trechinho é curto,
mas eu queria destacar alguns pontos também, tá? É do egoísmo, capítulo 11 do Evangelho, que diz assim, é o item 11 também, né? O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas armas, suas forças e a sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Eu acho sempre muito grave quando eu leio isso, né? Deixa eu continuar aqui para desenvolver o raciocínio depois. Tem mais um trechinho que eu vou pular, e aqui tem um conselho do Emmanuel, né, do texto, que ele diz, extirpai o egoísmo da terra, para que ela, né, possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo da humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Mais uma vez, Emmanuel começa falando, né, definindo o egoísmo, e ele fala que a gente deve, sim, tirar, nos esforçarmos para tirar o egoísmo do nosso coração. Se a caridade, aí ele fala da caridade aqui, né, seguindo em frente, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância, fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então, o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados nisso. Começai por dar o exemplo, vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém. E deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. Né? Quando ele fala aqui dessa questão da gente se esforçar para não notar aqueles que nos olham com desdém, né? Muitas vezes a gente ouve chega até nós uma maledicência, alguém que disse algo a respeito de mim ou da minha família, e isso assim, desperta em nós essa questão do egoísmo que está, né, infelizmente, está em nós ainda, mesmo que a gente tenha consciência da gravidade desse vício, né, que a gente poderia chamar de vício. A gente precisa constantemente nos vigiar para observar os nossos sentimentos, né? Eu acho que o grande ponto é esse, né? Os sentimentos que eu tenho que são ruins em relação às coisas que acontecem, às coisas externas, elas são um chamamento, né? Eles querem dizer algo que eu preciso decifrar. Aquilo está despertando em mim o quê? Aquilo está ofendendo a minha personalidade, está ofendendo o meu senso de justiça, né? E a gente muitas vezes quer tomar posse disso, e isso, na verdade, não cabe a nós, né? A justiça cabe a Deus. Bom, aí eu fui no Livro dos Espíritos para procurar um pouco mais de referência para refletir com vocês aqui. E ele fala, né, na questão 913, Kardec pergunta, dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical, né? Qual dos vícios todos, qual seria o mais grave? E mais uma vez ele diz que é o egoísmo,
porque o egoísmo é do egoísmo que deriva todo o mal, né? Aqui no livro ele está citando, né, por exemplo, a vaidade, a ambição, ciúme, inveja, a cupidez, tudo isso deriva do egoísmo, né? Então, a gente tem que tentar eliminar o mal pela raiz, que não é uma coisa simples no dia a dia, né? E aí ele fala assim, que à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais, porque o nosso egoísmo, ele está muito ligado à questão material, porque nós somos não, né? Nós estamos encarnados, passando por um processo evolutivo, vivendo a experiência da matéria, e isso ainda é mais forte em nós do que a questão espiritual, né? E aí está a grande dificuldade que a gente tem de extirpar esse mal, de tirar, né? De cortar esse mal pela raiz, vamos dizer assim. E aqui ele, na pergunta 917, Kardec pergunta, qual o meio para destruir esse egoísmo, então? E ele diz, o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, sobretudo com a inteligência que o Espiritismo vos dá de vosso estado futuro real e não desnaturado pelas ficções alegóricas. O egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, eu o repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de alguma forma, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos fazendo vê-la como ela é. Combate necessariamente o egoísmo. Então, aqui, no livro dos Espíritos, o conselho que a gente recebe é que a gente comece a ver as coisas espirituais com uma importância maior do que as coisas materiais, né? Que a gente precisa da matéria para viver, conquistar e usar para a nossa sobrevivência, mas ela não deve estar como plano principal das nossas preocupações. E aqui eu acho que é o trecho que dá para a gente finalizar, né? A ideia, né? A cura poderá ser demorada, né? Ele fala sobre essa cura do egoísmo, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. A isso não se chegará, de resto, senão tomando o mal pela sua raiz, quer dizer, pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas o que tem de fazer homens de bem. Então, aqui no livro dos Espíritos, ele fala que o meio para acabar com o egoísmo é através da educação moral, né? Porque a gente sabe que hoje a gente vive um momento em que a educação do intelecto está num nível altíssimo, mas existe uma desigualdade em relação à educação moral. A educação moral, ela não acompanhou o ritmo de evolução da educação intelectual, né? As inteligências hoje são, assim, possibilitam conquistas diversas, né? Na ciência, na medicina, astronomia, os conhecimentos. No entanto, a conduta moral da humanidade, de uma forma geral, ainda não é compatível, né? Com isso. E aí ele fala da questão da educação moral. Mas o que é essa educação moral? É só a gente olhar no capítulo, acredito que segue aqui no livro dos Espíritos, segue, né? Falando dos caracteres do homem de bem, né? É aí que a gente tem que focar o nosso raciocínio, inicialmente, os nossos esforços para compreender o que é ser um homem de bem, né? E quando a gente for capaz de colocar os caracteres do homem de bem em prática, aí sim nós estaremos ativamente cortando o mal do egoísmo de nós, porque a educação que ele trata aqui, como ele falou, como estava escrito no Evangelho, né? É da autoeducação. Primeiro eu acabo com o egoísmo dentro de mim, né? Para conseguir uma transformação real.
Porque aí eu vou conseguir exemplificar com a caridade, com a ação da fraternidade viva, né, acabar com a valorização da personalidade, né, porque existe também hoje, eu acho, socialmente, um culto, né, à personalidade, porque a pessoa tem personalidade assim, né, isso ou de outro jeito, e eles acabam valorizando isso, acho que de uma forma muito errada, né? Nós, enquanto espíritas, somos convidados a refletir criticamente nesse sentido, né? Quando a gente quer se tornar um instrumento de Deus, né? Seguindo o modelo de Jesus, a gente tem que deixar a nossa personalidade de lado, né? Para que a gente não se ofenda quando formos agredidos e não muitas vezes se deixe levar pelo turbilhão dos acontecimentos, né? Basicamente é isso, vocês me desculpem, tá? Que às vezes a gente se atrapalha aqui no raciocínio, mas eu acho que o que ficou muito forte para mim essa questão é da educação mesmo, né? Da educação moral. Obrigada. Ok, Angélica. Bom, muito bom. E a gente abre um espaçozinho aí para quem quiser fazer algum comentário em cima do tema, em cima do que a Angélica falou. Um comentário curto, né? A gente espera um minuto para ver quem se habilita. Só uma colocação óbvia, que você falou da educação tecnológica, está muito à frente da moral, mas eu não sei se foi o próprio Livro dos Espíritos que fala isso, que essa é a ordem natural das coisas, porque quando a gente tiver a educação moral, a gente precisa ter raciocínio para compreender isso. Então, sempre vem antes mesmo. Mas nós estamos assim, realmente. A questão do egoísmo, nessa chaga, nesse mal, né, da nossa atualidade, da humanidade, né, que no Evangelho fala que o egoísmo e orgulho, né, são as duas grandes chagas, né? E realmente, né, gente, a gente observa o quanto é algo doentio, né? Algo que faz mal, né? Para todos, no entorno, quando somos egoístas, né? Não só é um mal que faz para nós mesmos, né? Mas também em torno, né? Eu acho que é uma coisa que a gente deve realmente se observar, né? Parar de ser tão... Eu estava vendo uma reportagem, tem um canal de uma moça, uma jovem senhora, que vive na França, brasileira, e ela falando sobre a questão de como se vive na França, como fala? Minimalista. Minimalista, diz que os franceses são muito... Minimalista, minimalista. Então, o porquê? Estava explicando, primeiro, falando que os apartamentos, via de regra, no geral, são muito pequenos. Na França, ela falando que, por exemplo, ela parece ter uma boa condição financeira, mas mora num apartamento mínimo, com quarto, sala, tudo. Falando que os franceses não têm muito hábito de convidar ninguém para ir à casa, qualquer coisa, comemora no hotel. E ela estava explicando isso, que o quanto bem que essa questão fez a ela de parar de ser egoísta, de acumular tantas coisas, né? E aí eu comecei, a partir disso, tudo na gente a gente reflete, né? Eu comecei a me observar a minha casa, observar a minha vida. Eu falei, gente, realmente nós somos assim, acumuladores de alguma forma, não acumuladores de ficar acumulando um monte de entulho. Eu tenho um hábito, em tempo, por exemplo, eu dou a organizada nos meus guarda-roupa, retiro tudo que eu não estou usando e estou cada vez mais me desprendendo. Pode ser coisa boa, eu não estou usando, eu me desprendendo exatamente, trabalhando esse egoísmo dentro de mim. Mas, mesmo assim,
a gente ainda observa. Isso, estou falando de coisas pequenas, né? Coisas materiais, quanto mais as coisas mais sérias, né? Que o quanto é importante que quando a gente fala, o legal que eu vejo no Espiritismo é que a gente aborda esse assunto que a gente fala, então a gente passa a observar, né? Que a gente observa, é muito comum, a vida no geral, a sociedade que você vive, as pessoas vivem um dia após o outro, não se tem essa reflexão, de se parar para pensar, e não para olhar o outro, mas não para dentro da gente mesmo, né? Então, eu achei muito interessante isso, as colocações, falando dela, ela falando, e para você ver, um exemplo dela, eu comecei a observar, ela colocou uma coisa muito interessante, que os franceses, eles valorizam mais o ser do que o ter. Não, talvez não esse ser espiritual, mas ela colocando assim, o ser da pessoa tem mais cultura, que sabem sobre a arte, teatros, realmente a França é um país muito culto, né? Que tem cursos. Então, falam que geralmente, quando se conhece uma pessoa, são esses pontos que chamam a atenção. Não é o fato da pessoa estar ricamente vestida, ter uma bela casa, um carro maravilhoso, né? Diz que essas coisas eles não valorizam tanto. Eu achei isso muito interessante. Então, acho que isso aí começa a ser não deixa de ser uma forma de a gente ter essa ideia de minimalista. Eu não sei falar, tá, gente? A língua enrola. Mas, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a se vigiar um pouco mais, né? E pelo menos assim, se você já não consegue se liberar de todo aquele excesso que você tem, pelo menos começar a continuar acumulando. E aquilo que você tem em excesso, por que não compartilhar? Às vezes não vai te fazer falta nenhuma e você pode beneficiar uma pessoa que não tem, né? Isso é muito interessante. Agora, uma outra coisinha que você possa falar, só um momentinho. Claro. Ouvi do Divaldo agora uma palestra que eu gostaria de colocar, até mesmo baseada no que o Fred falou a semana passada sobre os filhos dele, né? Um caso que o Divaldo contou real. Diz que um rapaz nos Estados Unidos, né? Um rapaz que cometeu vários delitos, enfim, foi preso e foi condenado à pena de morte. O estado que ele vivia tinha pena de morte. E diz que na hora, que é um rapaz jovem, 30 e poucos anos, que na hora que ele estava indo por corredor da morte, né, por lei, perguntam se ele deseja alguma coisa. Né? Ele falou, não, sim, eu quero um papel, uma caneta, quero escrever uma carta. E olha que profundidade. Diz que o cara escreveu a carta, né? E depois foi lá para tomar lá, sentar na cadeira elétrica lá para morrer. E a carta dele, diz que foi colocada, inclusive, na mídia, tudo, né? Foi dirigida à mãe dele. E ele começa a carta, vou falar rapidamente, só o que mais importa. Começou assim, querida mãe, daqui a pouco eu estarei morto, eu vou para a pena de morte, vou lá ser eletrocutado, mas eu queria te dizer que eu não deveria estar sozinho. Eu não deveria, nesse momento, eu deveria estar acompanhado. E acompanhado por você, de falar da mãe. Aí eu falei, nossa, que... Na hora eu até pensei que ele iria fazer um elogio, tipo uma apologia, gostaria de estar com a minha mãe está aqui para me dar apoio, não, mas olha o que ele falou. Você deveria estar aqui comigo e igualmente ser eletrocutada, porque quando o que você me ensinou, quando eu estava, ele começa a relatar, quando eu tinha 5 anos, sei lá, eu levei um brinquedo do meu amiguinho para casa e você não falou nada, você não pediu para eu devolver. E depois, com tantos anos, eu roubei uma bicicleta
e você, inclusive, escondeu em casa. E começa falando algumas coisinhas. Ele, por exemplo, falou outra coisa que ele tinha feito, você escondeu do meu pai, para o meu pai não brigar e tal, né? Então, ele foi falando algumas coisinhas que a mãe, em nome do amor, de proteção, passava a mão na cabeça dele. Aí ele finaliza. Portanto, o que você me ensinou foi isso, você me ensinou a ter uma vida de delito. Eu acho que ele foi duro com a mãe, né? Porque foi a opção dele, né? A gente vê muitos casos, pessoas que vivem no inferno, numa favela, e conseguem ser íntegro, o espírito ser forte, né? Mas ele, de uma forma dura, ele colocou isso na baila, né? E aí também, eu estou colocando isso para vocês, chamando a atenção, que conforme a conversa da semana passada, como deve ser o papel. O Gabriel aí, viu, Gabriel? Você que está iniciando agora, e todos os outros aí que têm filhos, né? Olha como é importante o nosso papel de pais, educadores, porque nossos filhos observam, percebem, e na hora certa eles vão nos cobrar. Ou nos elogiar, né? Mesmo, né? Uma hora eu vou compartilhar com você eu vi um pôster que a minha filha fez quando ela teve a primeira filhinha dela, e apareceu nessas lembranças. Gente, uma hora eu vou compartilhar com vocês, para vocês verem que bonito, que emoção que me deu, de quando ela relata. Ela começa falando assim, olha... Depois você compartilha. Eu vou ter já vou concluir. Eu vou ter um filho, e em pensamento me perguntaram como eu gostaria que fosse meu filho. Então, ela começa a relatar. Muito bonito. Ou então, o caso desse filho, né, que cobra dos pais, né, o que ensinou. Então, nós não devemos ter responsabilidade, né, em tudo que nós fazemos, que nós somos espelhos. Se não for para nossos filhos, para alguma pessoa, somos influencers, se está tão na moda essa palavra, né? De alguma forma a gente influencia pessoas, né? E também, para finalizando com a fala da Angélica, devemos estar atento a essa questão de egoísmo, repensar nossa vida, olhar em torno de nós, de tudo que nós temos, e aprender a não ser tão egoísta, né? Pensar o que nós vamos levar dessa vida de fato. Eu vi uma palestra essa semana muito interessante, só para rapidamente uma frase para a gente entrar no tema da aula, mas para fechar o seu ponto, Angélica. Ele diz assim, que em geral o ser humano aqui no nosso nível funciona assim, tudo para mim, e depois, ainda para mim. E depois, para minha família. E se sobrar, vou tentar lutar para ser para mim. Então, esse é um resumo do nosso sistema de interesse pessoal e de egoísmo que vigora, em geral, no nosso mundo. E aí é por isso que o nosso mundo é o que é, né? Não tem fraternidade, e, como diz, as sobras, às vezes nem as sobras a gente dá para pessoas estranhas, né? A gente ainda luta para conservar aquilo com a gente. Gente, muito bom. Obrigado, Angélica. Muito tá? bom. Muito reflexivo. Né? Muito bom, obrigado. Eu que agradeço. Oi? Eu que agradeço a paciência de vocês. Então, é assim, a tabela de 10 minutos está aberta, continua aberta, para quem quiser, tá? Pode repetir. É isso mesmo, é isso aí. Pode repetir quantas vezes quiser. O importante é que quando alguém que está aí traz um assunto, essa pessoa traz com um jeito de ver as coisas que é importante para nós, ok? E é muito interessante a gente ouvir, sempre eu assisto depois da aula com o intuito de pegar alguma coisa, realmente de estudar, né? E eu fico sempre observando, eu fico encantada, eu falo, gente, olha, o que essa pessoa falou que eu não tinha percebido. Então, é muito bom ouvi-los. É assim. Muito bem, a gente vai começar no novo tema, saúde e doenças. Esse tema, já falei, vai durar um certo tempo, né? E a gente vai começar
com uma introdução, eu vou mostrar para vocês os temas que nós vamos discutir daqui até o término desse assunto, né, que vai umas 3, 4 semanas. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante que tem a ver com doença, nós vamos mostrar um vídeo para vocês. Eu vou entrar lá já na apresentação, mas só reforçando de novo para vocês o seguinte, quando vocês quiserem que pare, que explique, de novo, é só falar, aí eu escuto daqui e a gente para a gente conversar. Vamos lá, então? Assistir o vídeo. Assistir. Ainda vou passar o vídeo. Ah, não. Não, pode vir. Se for, eu assisto. Bom, imagino que vocês já estão vendo essa tela. Vamos falar de saúde. E aí a gente começa dizendo que a doença é a cura, né? Fala, mas que contradição, né? A doença é a cura. Como que pode a doença ser a cura, né? E aí a gente vai entender isso com as nossas colocações que nós vamos fazendo aqui. Mas a segunda frase já dá para entender por que a doença é a cura, né? A doença é a cura que o espírito expurga para os corpos densos. Ou seja, a doença é o reflexo do espírito que não aceita nada que não seja para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Então, ele expurga para os corpos densos, né? Vamos falar de quem? Nós vamos falar de perispírito e corpo físico, e aí, por isso eu disse que era importante falar de perispírito antes de entrar aqui. Muita coisa que nós falamos lá, vocês vão ver que se encaixa aqui, a gente não precisa repetir. Então, aqui já dá para entender que o nosso espírito, o nosso perispírito, o nosso corpo, sofre as consequências dos nossos desvios do caminho da vida, da saúde. E o espírito não tem como ficar doente. Por que ele não tem como ficar doente? Porque ele é incorruptível. Nós já falamos disso. Então, vamos seguir por aqui, ok? Bom, eu coloquei aqui, porque eu mandei esse arquivo para vocês, é bom vocês terem isso na mão. Eu disse assim, são os vídeos importantes sobre o tema. Saúde e doença, são 4 partes que eu já enviei os links para vocês. Eles têm parte 1, 2, 3 e 4. Né? Também tem um vídeo que chama O Aprender, que está aí, vai ser importante, em algum momento vocês vão ver aqui nos nossos slides, que eu faço relação com esse vídeo O Aprender. Eu também faço relação nesse tema do saúde e doença com a morte. Então, tem um vídeo sobre a morte. E eu falo também do medo, que é um dos hábitos doentios maiores do ser humano desde que o mundo é mundo. Eu também faço referência a ele e coloco aqui o link. E hoje nós vamos ver um vídeo que chama A Fonte de Todo Sofrimento, que é de um guru, né, da Índia, que é o Sadhguru, e nós vamos ver esse vídeo, é um vídeo curto, mas ele é importante para a gente entender um pouco sobre a questão dos nossos sofrimentos. Por que a gente sofre? Né? Para que a gente sofre tanto? Ok. Nós estamos na introdução, né? Ou seja, aqui são os itens que nós vamos discutir nessa nossa jornada aqui de 3 ou 4 semanas. Então, nós vamos ter uma pequena introdução, depois nós vamos falar da ordem e desordem do mundo, qual é a causa. Os 3 tesouros, nós vamos fazer o início desse tema, hoje, só o início. Vamos falar de estatísticas de doenças, a pirâmide de Maslow é muito conhecido por todo mundo, e uma abordagem filosófica e espiritual em cima da pirâmide de Maslow. Vamos falar de fatores de ordem e desordem dos mundos, dos tesouros, aí mais detalhado do que está em cima, e como é que a gente faz para nos nutrirmos e nos harmonizarmos, porque esse é o jogo, é como a gente nutre os tesouros e como a gente harmoniza esses tesouros. Vamos falar depois dos mundos em detalhes e os arquétipos divinos, de Platão. O amor como a única cura real, a prescrição da cura, ou a receita assinada por um médico. Nós vamos procurar um médico que vai assinar essa receita aqui para a gente. Então, esses são os temas que nós vamos estar discutindo, né, nesse nosso propósito aqui, e a gente pode, sim, encaixar dentro desse tema alguma coisa interessante. Nós temos médicos no grupo, nós temos pessoas que trabalham com terapia, psicólogos, a gente pode incluir alguma coisa interessante dentro do ponto que a gente está discutindo, ok? Ok. Então, vamos para a introdução. Na introdução,
eu mandei para vocês, já faz parte da introdução, eu quis mandar com antecedência para vocês, que esses vídeos que vocês vão ver, ou estão vendo, ou já viram, não sei, eles são 4, né? O primeiro vídeo, o que ele faz? Ele faz um histórico e fala das armadilhas do pêndulo. Quando a gente fala pêndulo, a gente entende o que é um pêndulo, né? Alguma coisa que pendula para um lado e para o outro, e o que isso tem a ver com a saúde, o que isso tem a ver com a nossa mente. Então, é importante a gente entender isso aí, nós vamos entender. A mercantilização da saúde, né? A gente vai falar um pouco disso. Vamos falar de Hermes Trismegisto, a lei do ritmo, que é o pêndulo. Então, Hermes Trismegisto, vamos falar muito breve, tá? Mas para quem quer saber quem é Hermes Trismegisto, vai no Google, vai achar um monte de coisas sobre Hermes Trismegisto. Egito, aí alguns dizem 2.000, 3.000, 4.000, já vi até 5.000 antes de Cristo, isso aí não importa muito. Eu nem sei se exatamente existiu Hermes Trismegisto, existe dúvida sobre isso, mas o ponto é que existiu alguém, ou ele, ou existiu um grupo de seres iniciados que deixaram um legado extremamente interessante. Então, o Hermes Trismegisto tem um livro, que é um livro de 70, 80 páginas, que chama o Kybalion, né? Eu tenho esse livro, depois se alguém quiser, mas também se entra na internet você acha para baixar. E ele fala do universo, que o universo tem 7 leis, e uma das leis é a lei do ritmo, que eu traduzo aqui como pêndulo. A gente fala um pouquinho nesse primeiro vídeo do Imhotep, ou Imhotep, que é considerado o deus da medicina do Egito, lá daquela época dele, né, 2, 3, 4 mil antes de Cristo. A gente tem Hipócrates de Cos, que é o pai da medicina moderna. Aí vamos falar um pouquinho do ritmo e o pêndulo na saúde, e falar um pouquinho da questão do dinheiro, da economia para suportar o mundo mecanicista, o mundo cartesiano. Então, isso aqui a gente fala no vídeo 1. Quem viu o vídeo 1 vai lembrar desses pontos tocados aqui, não com profundidade, né? Num vídeo você não consegue ser muito profundo, mas é interessante a gente começar a falar de saúde e entender o ponto básico da saúde, por que nós chegamos onde chegamos? Quando a gente fala de saúde, em geral, a gente fala que a saúde é mais ou menos um caos no mundo inteiro. As pessoas se alimentam mal, os processos de cuidar da saúde das pessoas são ruins, com algumas exceções, mas até países grandes, né? Quando você pensa nos Estados Unidos, é horrível para as pessoas pobres, né? Nós estamos falando de pessoas com uma condição financeira, né? Média para baixo, é muito difícil, e outros países também. Alguns países têm um sistema muito bom, mas, no geral, se você pegar a população mundial, e a população mundial, o grosso dela está em países mais pobres, você vai ver que é muito difícil essa questão, né, por causa, principalmente, da mercantilização muito forte, né? Então, está aí, esse os itens que a gente vai enxergar no vídeo 1. Quem já viu vai lembrar disso, o vídeo 2, ele fala exatamente dos 3 tesouros e os 3 construtores. E vai mostrar o mapa do desequilíbrio e equilíbrio da saúde. Então, ele toca nesse ponto, né? O vídeo 2. O vídeo 3, ele vai falar para nós aí, vai chegar à conclusão de dizer assim, mas falando de doença e saúde, qual é a maior doença que existe no mundo? Né? Então, nós vamos discutir isso. Como é que você identifica a maior doença do mundo? Bom, a gente tem vários parâmetros, mas um que a gente escolhe qual que afeta mais pessoas? Qual que mata mais? Né? Então, você tem a guerra. A guerra é uma doença, né, que é criado ali uma política de defesa, de ataque e tudo isso, mata muita gente. E desde que o mundo é mundo, existe guerra, existe muitas mortes. Né? Problemas de coração, se a gente pegar a estatística da ONU, que no caso aí não lembro se é a FAO, mas tem lá uma estatística, são problemas cardíacos, problemas de respiração, e são problemas que matam muito. Mas a gente vai mais além do que isso. A gente vai descobrir que tem uma doença que é a que mata mais no mundo, e na verdade mata praticamente quase igual a todas as outras doenças juntas. Nós vamos falar o que é um zumbi, e vamos começar a falar de um movimento histórico importante na saúde. Ou seja, o que a gente faz? Começa a contar nesse vídeo 3 o movimento do pêndulo. Então, vocês vão entender o que é o pêndulo, né? Então, o movimento do pêndulo, ele vai para um lado e vai para o outro, e na história do mundo, existem esses movimentos. Então, só para dar um exemplo, durante muito tempo, a religião, ela dominou o mundo, dominou os reis, dominou a política, dominou as pessoas,
Esse é um movimento de um pendular. Então, o mundo se movimentou nessa direção por muitos séculos. Só que o movimento do pêndulo, se ele não está levando as pessoas a um crescimento, a uma evolução, a própria vida dá um jeito de romper esse movimento, e quando rompe o movimento de um pêndulo, você imagina o que acontece, né? Lei de Newton, né? Você puxa um pêndulo, quando você solta, ele vai para o outro lado, a mesma força, a mesma intensidade, ele vai. Então, o movimento do pêndulo na história funciona assim. Sistemas de governo, sistemas econômicos, sistemas de relações do mundo, ele vai puxando o pêndulo, e nesse caso falamos da religião, ela puxou, uma hora isso estoura e volta. E quando volta de uma forma diferente e o mundo toma um outro caminho, toma uma outra escolha. Mas, em geral, na nossa condição espiritual, o que acontece? A gente faz escolhas erradas. Uma escolha errada leva a uma outra escolha errada. É como se dissesse assim, aquilo ali é uma coisa horrível, vamos fazer diferente daquilo. E, às vezes, o diferente daquilo leva a um extremo. Então, vocês vão entender o que significa isso na história do mundo. Nós vamos passear um pouco na história do mundo no vídeo 3. E é muito importante isso para entender a saúde. Inclusive, os vídeos sobre educação também falam disso, do movimento histórico do pêndulo, que é muito importante. E o vídeo 4, aí sim, o vídeo 4 ele vai falar de quê? Ele vai falar da cura. Ele vai explicar o que é o pêndulo e a dança da vida. Né? A dança da vida. Como que a vida busca a saúde? Como que a vida busca e força o mundo a perseguir a saúde? E no final do vídeo vocês vão ter a receita, a prescrição para a cura de todas as doenças. Então isso eu já tinha passado para vocês, né? Para vocês irem para o vídeo já sabendo, esses são os assuntos que vão tratar aqui, você já prepara a sua mente para entender cada tópico desse. Nós vamos falar um pouco deles durante o nosso curso. Nós vamos explicar um pouco para vocês sobre esse movimento histórico, sobre a medicina holística do passado, como que ela entrou no sistema mecanicista, né? A medicina tratando de órgãos, né? E existe alguns movimentos holísticos hoje, voltando, aí a gente tem que entender um pouco isso. Nós vamos começar a falar dos 3 tesouros, 3 construtores, o que significa isso, como isso é importante na nossa vida, né? Vamos explicar a maior doença e vamos falar da cura, porque não adianta falar de doença se você não falar, mas tem uma cura para isso? Tem. Que cura? A cura que cura todas as doenças. Que absurdo. Não, não é absurdo. É isso que nós vamos falar. Existe nesses vídeos muito material filosófico, material do Evangelho, do Espiritismo, mas muito material filosófico para discutir esse assunto, ok? Alguma dúvida até aí para a gente ir para frente? Ok. O que eu vou fazer agora, nós vamos passar o vídeo, tá? Então eu vou compartilhar e eu preciso que quando eu colocar o vídeo na tela, vocês me dizerem que ele está entrando, tá? Então só um minutinho. Sim. E se não estiver aparecendo a legenda, me avisa. Se tiver, não precisa falar nada. I know the Eastern mind have also absorbed this in a horribly distorted way. But right now, if you told your friend or your relative, I'm going to the ashram for 3 days, they would become very kind towards you and ask, why, what went wrong? Something must be wrong with your life. You're going to the ashram to heal a wound, to solace yourself. Something must be really wrong with your life, or you must be too old for life. Otherwise, why would you go to an ashram? So this has crept into this culture also. Essentially, if you are alive only in parts, or if you are partially alive, to be partially alive is a terrible torture. Many of you have been through these science classes. I'm sure you opened up frogs and cockroaches, did you?
They were nice, lively beings, but you opened them up because you wanted to find their heart and liver and kidney. Half alive, being half alive is torture. Have you seen this? Always being half alive is torture. This is the torture that a large segment of humanity is going through right now because they are half alive. Only one part of them has become alive. Only their physicality and mentality has become alive. The rest of it is yet to become alive. Half-alive people will suffer everything. They will suffer ignorance, they will suffer education, they will suffer poverty, they will suffer affluence, they will suffer being alone, they will suffer being in a relationship. If they are not married, they suffer. If they're married, if they don't have children, they suffer that. As if children, if they are there, they can come and bite you. They do. No children, what are you suffering? But that also they suffer. Just show me one thing that human beings are not suffering right now. Just show me one aspect of life that human beings are not suffering right now. They're suffering just about anything. Not just life. They're even suffering death before it happens. He's thinking of building a pyramid for himself. That which is and that which is not, everything they suffer. This is not. You are not suffering loneliness, you are not suffering company, you are not suffering money, you are not suffering poverty. What you are suffering is, you are half alive. You're desperately trying to make yourself fully alive through money, through drink, through sex, through going on a trek, coming to the ashram. In so many ways, you're somehow trying to make yourself fully alive, which is yet to happen fully. Here and there you feel a burst of aliveness, but again it ebbs down. So, when people are constantly half alive, pleasure becomes an important part of your life, very important part of your life. Without it, you cannot exist. Pleasure becomes paramount in your life when you're only half alive, when physicality is all that you know. Pleasure becomes of immense importance in your life. If you become fully alive, you will become so blissful, joyful, ecstatic without reason. Bursts of ecstasy within you without any reason, almost embarrassing. Now, the thought of pleasure just evaporates. Looking for a drink, looking for some kind of pleasurable thing just evaporates out of your mind because you're fully alive. When you're fully alive, pleasure disappears. When you're half dead, pleasure is an important thing. Ok, deixa eu ver aqui. Oscar conseguiu entrar aí, né, Oscar? Entrou, tá certo. Depois eu te mando, você tem o link do vídeo, Oscar, depois você vê. Gente, eu queria que alguém comentasse, muito brevemente, claro, né, para a gente seguir em frente, sobre esse vídeo, uma reflexão curta, o que achou? Vou fechar aqui para vocês terem o prazer de comentar. Bom, a observação que eu faria, que eu imagino que seja relativamente complexo, o que significa, de fato, então, se nós estamos parcialmente vivos, o que seria ser plenamente vivos, digamos assim? Né? Porque eu estou entendendo que
em sendo plenamente vivos, o ser humano estaria livre do sofrimento, digamos assim. A pergunta que eu me faço é, o que é, de fato, estar permanentemente vivo? Ou seja, 100% vivo. É mais uma pergunta, uma reflexão, quer dizer, para nós. Eu não sei a resposta, por isso que eu estou colocando. Só uma pergunta coisa. de $1 milhão, né? Eu passei para vocês 4 vídeos sobre vícios e virtudes. Vocês lembram que eu passei os vídeos, certo? Talvez vocês não conseguiram ver. A resposta de $1 milhão está lá, respondida pelo Siddhartha Gautama e por Jesus. Né? Nenhum dos dois ignora o sofrimento. E todos afirmam, há sofrimento. E todos afirmam, tem como sair do sofrimento? E eles explicam como. Então, eu sugiro que vocês vejam os vídeos para vocês entenderem, né? Porque esse sofrimento que ele fala é porque nós estamos meio vivos e meio mortos. Eu diria, olha, ele foi até bonzinho. A gente está mais morto do que meio vivo, tá? O que significa isso? Significa exatamente o que o Siddhartha, o Jesus fala, mas nós somos pessoas com muitas deficiências e incompletudes. Vocês lembram que nós falamos aqui de uma forma bem simples sobre o ego e o amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo? Lembra? Todo mundo estava na aula, não estava? Lembra que nós falamos que nós, na verdade, somos fora da lei? Vocês lembram disso? Não é? Lembra ou não? Fora da lei. Então, tem a lei, amar a você, amar o próximo e amar a Deus. Pronto, chegou lá no final do topo. Antes de amar a você, se você não se ama, você está fora da lei. Nós mostramos isso várias vezes. Depois vocês olham o material lá, eu posso mandar o material de volta. Significa o quê? Nós somos totalmente incompletos, né? Nós vamos falar um pouco disso aqui na nossa apresentação, que é o que significa isso, o que significa vida, o que significa morte, porque é isso que ele está falando. Você está meio vivo, significa que você está meio morto, né? Você é você está meio vivo, e o resto está morto. Qual é a diferença de vida e de morte? Porque a gente entende que vida eu estou vivo, morri, estou morto. Não, não é nada disso, nós somos espíritas. O que é isso? A gente sabe que não é assim. A gente sabe que nós estamos vivos sempre. Mas o que significa estar morto? Que ele acabou de falar. A gente vai explicar no detalhe. Mas eu digo para vocês, vão lá ver o Jesus e o Siddhartha Gautama nos vícios e virtudes, que vai ficar muito claro isso para nós. Mas, pode falar, né? Inclusive, ela falando nessa questão de incompletude, não sei se foi Jung, né, que tem uma fala do Jung que na Suíça, né, um país super evoluído, ele diz que nos estudos dele, né, que ele coloca isso, né, as pessoas que ele tratava, né? As pessoas que ele tratava, e que ele observava o seguinte, essa incompletude. Então, ele começou a observar, então ele procurava o porquê que as pessoas se sentiam, às vezes, deprimidos, chateados. Então, em muitos casos, ele analisava que eram pessoas jovens, bonitas, com saúde, financeiramente estáveis, e que, mesmo assim, tinha esse vazio dentro de si, não se completava, né? E assim ele vai colocando várias situações de alguns casos, sim, pessoas tinham algumas dificuldades, problemas de saúde, problemas emocionais, mas o que chamava muita atenção a ele, nesses estudos dele, era isso, que ele perceber que pessoas que, aparentemente, aos olhos de qualquer pessoa, a pessoa tinha de tudo, tinha juventude, beleza, dinheiro, posição, status, inteligentes, e mesmo assim eram pessoas que sofridas, deprimidas, e muitas até iam em direção a suicídio e tudo mais, né? Então, é muito interessante isso, e quando a gente olha para dentro de nós, às vezes, quantas vezes a gente se pega, né,
se a gente analisar bem, eu sempre gosto de trazer para a nossa realidade, que não adianta você contextualizar, filosofar, tudo, vendo a vida do outro no geral. Quando a gente traz para a nossa realidade, se a gente parar honestamente para pensar, nós temos sempre, via de regra, né, gente, mais coisas, mais bênçãos, mais coisas assim, para a gente valorizar a vida do que é aquilo que nos falta. Mas a gente, muitas vezes, a gente se pega em quê? Na ilusão. A gente tem a ilusão, a gente quer aquela coisa que faz a gente sofrer. Às vezes você sabe que não é uma coisa legal. Sabe aquela coisa que fala que é bom quando Deus não nos dá tudo aquilo que nós desejamos? Que muitas das vezes, se nós tivéssemos realizado todos os nossos desejos, nós iríamos, no mínimo, nos enrascar muito. E mesmo assim, a gente sabendo isso, a gente às vezes fica triste, fica chateado, porque você quer viver aquela ilusão, né, gente? Então, acho que a grande jogada na vida é a gente despertar, sair da ilusão, a gente ver a vida com a realidade, né? Uhum. E em busca do verdadeiro prazer, esse prazer que não seja nessa questão de seja um prazer mais espiritualizado, real, né? Valorizando as suas conquistas, embora o que não seja a perfeição na vida, você ter tudo, mas aquilo que você tem ser coisa consistente. Se a gente pegar os 10 minutos que a Angélica fez, falou de egoísmo. Pega o que o Sadhguru está falando. Isso, vamos falar assim, se juntar as duas coisas, praticamente de uma forma mais conceitual, a resposta de $1 milhão já está definida. Né? A gente busca o que ele está falando ali. Você não sofre porque tem dinheiro, você sofre. Você sofre porque você não tem dinheiro, você sofre porque tem dinheiro. Você sofre porque está velho, você sofre porque está novo. Você sofre porque você quer casar, você sofre porque você está casado. Você sofre porque não tem filho, você sofre para ter filho. Em resumo, ele diz assim, as pessoas sofrem por qualquer coisa. Está chovendo, está ruim, está calor, está ruim, está isso, nada está bom, minha casa não está boa, está faltando isso. Não, está sobrando, não. Ou seja, o que acontece? Por que será que isso acontece com todo mundo em algum momento da vida? Não é todo dia, mas em algum momento da vida a pessoa tem essas emoções, essas percepções. Porque é da natureza que seja assim. Você imagina o seguinte, olha, se você conquistar uma posição social boa, não precisa ser milionário, boa, e durante uma certa juventude, você vai ser muito feliz. Ah, que bom. Acabou o mundo, mas vai ser uma derrota completa. Então não pode. A natureza vai te empurrar para onde é a vida. Ela vai te puxar da morte para a vida, a natureza. O que a gente faz é sair da vida e ir para a morte. Então, a gente vai entender um pouco mais isso no material que a gente vai desenvolver, tá? Vamos com calma, Ednilson, que a gente vai entender com mais detalhes isso daí, tá bom? Só uma observação a respeito disso que você falou, Ruela, e por acaso, naquela série que você me instruiu de acompanhar, a série psicológica de Joana de Ângelis, né? E ela aborda muito as teorias de Jung, né? E ela fala especificamente sobre o distanciamento do ser humano do que ela chama de self, né? Que seria difícil traduzir o self, mas que seria a essência do ser, né, de cada um, né? E que o ser humano, por necessidade ou não, ele acaba adquirindo o que ela chama de personas, né? Existe a persona da pessoa no trabalho, né? Então ela tem uma persona. Existe a persona dentro da própria família, né? Ela acaba adquirindo né, um pai, por exemplo, ele tem que parecer alguma coisa perante os filhos, né? No trabalho, você se traveste de um profissional, digamos assim, no seu ambiente de trabalho, ou mesmo entre os seus amigos, né? E isso acaba, de uma forma ou de outra,
te afastando um pouco da essência do que você é, né? Porque você é aquilo que é o resultado das várias encarnações, né? Você nasceu preto, nasceu branco, nasceu mulher, nasceu homem, nasceu pobre, nasceu rico, nasceu são, nasceu doente. Isso vai moldando o ser humano, né? O ser, né? Vamos dizer assim, ao longo das várias encarnações. E, na verdade, as próprias encarnações seriam uma forma de você se aproximar do seu ser, do seu self, né, daquilo que é a essência né, e acho que tem um pouco a ver com isso também, quer dizer, à medida que você se distancia mais disso, você vai se entristecer, você vai sofrer mais, vamos dizer assim, né? Por isso que se comenta tanto, né, que quando você é jovem, como você falou, você tem saúde, mas você não tem dinheiro, quando você é velho, você tem dinheiro, mas não tem saúde, né? Então, de certa forma, você está sempre insatisfeito com aquilo que você tem, né, vamos dizer assim. Nunca é bom, né, o suficiente. Só que isso me chamou a atenção, né, tem a ver um pouco com essa história do ego também, né, enfim, mas é só uma observação, eu ainda tenho que estudar muito para entender um pouco de tudo isso daí. Mas acho que tem um pouco a ver, tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui. Claro. Então, Edilson, você está falando aí das pessoas, eu estava aqui pensando que você, essas várias pessoas que nós temos que ter, né, na minha profissão, eu tenho que ter uma certa ética, postura, como mãe, como esposa, como, enfim, na sociedade, né? Então, essas várias pessoas que nós temos, mas eu penso que a nossa essência mesmo, eu, Grace mesmo, embora eu tenha que ter vários tipos de persona, em todas essas personas eu vou estar colocando o meu interior. Eu não posso ser, por exemplo, não sei se você entende, quando eu tenho que, a minha persona, eu profissional. Então, eu não posso ser profissional uma pessoa muito diferente do que eu sou dentro da minha casa. Então, que seria, então, realmente aí você ser muito falso, né? Você ser uma pessoa hipócrita, porque o ideal é isso, embora lá eu tenha que ter uma postura, tenho que ter um distanciamento e tal, mas eu ter a mesma gentileza, o mesmo carinho, o mesmo respeito que eu tenho dentro da minha casa. Então, ou até o contrário, que lá fora é mais fácil você colocar a carinha de educado, de boazinho, mas dentro da sua casa, você também tem que ter essa essência. Deixa eu só colocar uma coisa para você, Edilson. Ok, é que esse assunto é para próximo semestre, mas tudo bem, então termina aí. Vai. Então, essa questão, então, quando eu também achei interessantíssima essa parte da Joana, né, que ela coloca sobre essas várias pessoas, e eu refleti muito sobre isso, que embora eu tenha que ter várias personas, mas eu não posso, dentro dessas minhas personas, deixar de ser eu mesma. E, sobretudo, trazer das personas que eu tenho lá fora para dentro da minha casa. A gentileza que eu tenho lá onde que eu preciso ganhar meu dinheiro, então eu vou tratar as pessoas bem, ser gentil, educado, mas dentro de casa eu também tenho que ter essa gentileza. Esse comprometimento, essa seriedade dentro da minha casa com meus compromissos. Então, eu não posso perder essa essência. Então, na minha cabeça, não combinam, embora você tenha persona, e você ser totalmente diferente da sua essência. Isso é uma coisa. E outra coisa, quando você colocou aí essa questão de nível de satisfação. Se é jovem, não tem dinheiro, se é velho, tem dinheiro, não pode ser, tudo, né? E quando a gente vê casos, vamos ver, nós temos tantos casos, jovens, ricos, inteligentes, né? Mestrados, hoje em dia, o jovem já logo vai para pós-mestrado, estuda no exterior, tal, e mesmo assim, a gente vê um grande índice de jovens se envolvendo com drogas, bebidas, suicídios, né? Profundamente infelizes, não se encontram emocionalmente com os outros. Então, vê que essa questão do self e tudo é algo muito mais complexo, né?
da gente compreender, porque quando não é regra você ter todas essas coisas e ser feliz. Haja visto, por exemplo, a gente vê esses grandes artistas, tudo que são bonitos, ricos, famosos, tudo, e quando vê a vida pessoal, às vezes é um estradalhaço, né? Bom, deixa eu colocar uma coisa só. De novo, esse assunto é para o segundo semestre. A gente está no saúde e doença, acaba uma coisa puxando a outra, mas vamos nos conter para empurrar para o segundo semestre, que a gente vai discutir bastante isso lá. Só uma coisa, Edmilson, que eu não posso deixar passar, que você colocou, e que tem tudo a ver com o que nós falamos hoje, de estar meio vivo e meio morto. Quando você falou assim, não, mas nós somos, então, tudo que nós vivemos na outra encarnação, tudo isso somado é o que nós somos. Não, não é. Nós não somos isso. Essas são experiências. Experiências. O que é que nós somos? Nós somos o self. E o que é o self? Vamos traduzir o self. É a essência. É o seu espírito que está em processo de... Agora, se você falar assim, não, tudo bem, nós somos tudo isso que nós vivemos na outra encarnação, somos se a gente considerar que nós somos meio vivo e meio morto. Porque nós não somos completos. Então, é o mesmo que você falar assim, nós somos tudo que nós vivemos nas outras encarnações, então eu sou completo. Não, nós não somos completos. Nós estamos entre o animal irracional e o anjo no meio do caminho. O que significa? Significa que o que o Sadhguru fala lá é exatamente o que fala no Espiritismo. Nós estamos no meio do caminho, bem atrasados comparado com o que vem por aí. Significa que as nossas experiências só nos trouxeram até aqui. Até aqui. E aqui onde nós estamos, nós nos movimentamos na vida meio vivo, meio morto. Isso a gente vai entender em detalhe, tá? Então, só para não deixar escapar a questão do self, tá? E as outras questões aí você pode trazer, mas a gente sempre vai tentar falar um pouquinho disso, porque a gente vai gastar muito tempo com isso depois, senão a gente inverte a ordem da coisa. Não tem problema nenhum, tá bom? Gente, são 9h14. Eu só queria mostrar uma coisa bem rápida para a gente engrenar depois. Eu vou colocar aqui uma apresentaçãozinha rápida. Então, nós estávamos aqui, então nós falamos daqui, e aí no material que eu mandei para vocês eu não vou comentar, né? Está aqui o que ele falou, eu coloquei aqui escrito, para as pessoas que tiverem dificuldade de acionar ao vivo. Aqui a gente coloca assim, a vida toda nossa é voltada para a fisicalidade. Tudo que nós fazemos na vida é voltado para o nosso corpo físico. Muito pouco. Aqueles que têm um trabalho espiritualista, que busca conhecer as coisas, é o mínimo da vida. É o mínimo. E o que acontece aí, então? Vamos ver. O que acontece você tem um Paulo que diz que ainda se eu falasse a língua dos anjos, blá, 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 sem amor, nada seria. O que acontece é um descontentamento, é um sofrimento. O mundo é descontente. O ser humano que nós vivemos num planeta desse é descontente. Você fala, que coisa triste, será que é verdade? Não é triste, é bom. Tem que ser descontente, porque se você estiver contente com isso que está aí, você está pedindo muito pouco da vida. Você está pedindo uma vida com todas essas dificuldades que existem ao nosso redor. Então, o ciclo é de descontentamento, né? E o ciclo, o que ele faz, o ciclo da vida? Ele promove a experiência do espírito nos erros da existência. Então, como é que funciona? Funciona assim, né? Sem amor é descontentamento. E o que acontece quando... sem amor é descontentamento. E amor é o nível mais alto que a gente pode atingir de evolução, né? É o poder mais alto que existe. E aí, você tem dor. Se você está descontente, você vai ter dor. A dor vai somatizar de várias maneiras, no corpo físico, na mente, problemas psíquicos, problemas psicológicos, sofrimento, dor física, e tudo que a gente já conhece aí na vida, né? Tem dor. E o ciclo continua, né? Aí dor física, psíquica e tudo mais. E aí o que acontece? Vai no físico também. Doença como gatilho para sair do ciclo. Olha que interessante. Qual foi o primeiro slide que eu mostrei para vocês? Né? Qual é o primeiro slide que eu mostrei para vocês? Ó, aqui. A doença e a cura. Lembra? Vamos entender isso aqui agora. A doença e a cura. É verdade, a doença e a cura. Está aqui, ó. Ó. A doença, principalmente a física, e considera a mente também físico, tá? É um gatilho para sair do ciclo. É como se você chamasse a atenção,
né? Você chamasse a atenção do ser. Uma programação diz assim, ó, se acontecer isso aqui, tudo bem. Se não acontecer, para, reflete, está tudo errado. Então, a doença é o primeiro sinal para a cura. Ela está te chamando a atenção. O descontentamento é um sinal para a cura. O conflito, lá nos vídeos das virtudes eu explico isso. Os conflitos da vida, eles vêm para você como um sinal de alerta. Se você não perceber esses sinais de alerta, você vai passando o tempo e eles vêm, uma hora piora, uma hora vem uma dor, e vai assim, porque essa é a maneira que a vida tem de conversar, né? E nós vamos falar disso nos vídeos que eu mandei para vocês aí, esses 4 que vocês precisam ver, nós vamos falar no pêndulo, a lei do pêndulo, a lei do ritmo. Como é que a vida me diz que eu estou indo bem ou não estou indo bem? Como é que eu tenho certeza que eu estou para o caminho certo? É muito simples, você vai entender a lei do pêndulo, onde a gente fala da dança da vida, tá? Nós vamos parar por aqui, depois a gente vai entrar no segundo tema, né, os 3 tesouros, introduzindo o tema. Não vai dar tempo, a gente fez uma introdução, meu objetivo hoje era fazer uma introdução, eu sei que essa introdução dá muito assunto, né, mas a gente não tem todo o tempo do mundo, então às vezes a gente dá umas paradas, né, assim, para a gente conseguir seguir. Deixa eu parar aqui. A gente tem aí 15 minutos para as pessoas que quiserem falar com um tempo mais reduzido, para dar oportunidade para outros falarem também. Fique à vontade, até agora. O que nós temos aí? Temos o vídeo do Sadhguru e temos aí a questão que a gente está falando sobre o ciclo da vida, que é o descontentamento, que é a dor, que é o sofrimento, que são os conflitos, né? Oi, Ruela. Deixa eu fechar aqui o microfone. Pode falar, por favor. Então, quando a gente vê ali o slide que você mostrou, né, que a doença é a cura, né? Dentro da terapia holística, a gente estuda a metafísica, né? Não sei se alguém conhece, mas você deve conhecer, né? Metafisicamente falando, toda doença tem um fundo que a gente vai buscar o porquê que ela manifestou aqui hoje, né? E eu acho que é isso que nós vamos estudar aí, pelo que eu estive vendo dos vídeos, né? Nosso trabalho daqui a uns dias vai ser em cima disso, né? Porque a doença vem porque você, de alguma maneira, você buscou aquilo. O sentimento que você causou, que deixou gerar, e vai manifestar no corpo físico para te chamar a atenção e falar para você, olha, presta atenção, as coisas funcionam de uma outra maneira, para a gente conseguir até se conhecer e se libertar de várias coisas, é isso? Ô, Vanessa, a gente não tem a pretensão de entrar num nível de detalhe que, por exemplo, eu tenho uma apostila que fala das doenças... Exatamente. Pode falar, meu amor. O engraçado que você está falando, exatamente, né, você vê como que estamos em sintonia. O meu filho, ele é muito ligado nessa parte mais holística, né, de metafísica, de yoga, e ele mandou para nós uma apostila falando exatamente sobre a questão de doenças, e falando metafisicamente falando, né? Inclusive, ele falou, olha, mãe, observa isso em você, né? Aí eu falei, olha, graças a Deus, estou numa fase ótima de saúde, falou alguma coisa do pai também, falou, olha, observe, que ele, inclusive falando dele, que estava observando nele também, né? O quanto faz sentido isso, exatamente isso que você está falando, né? Que existe até uma fala, Vanessa, que muitas vezes eu tinha uma amiga espírita, muitos anos, uma pessoa muito estudiosa, que tudo que ela falava, qualquer coisa, falava assim, estou com a dor no dedinho. Ela falava, isso é espiritual. Sabe? Aí, às vezes, eu nem entendi, a Thelma, né? Mas tudo, das filhas dela, ela fala, é espiritual, é espiritual. Eu falei, gente, acho que a Thelma tem psíquica com essa história. Deixa eu só terminar o que eu ia falar, que a gente está com pouco tempo aqui, eu queria que mais alguém falasse aí, tá? Então, assim, a gente não vai entrar nesse nível que você talvez esteja esperando, porque senão a gente tem que fazer quase que um curso para isso. Mas a gente vai colocar, sim, qual é a causa principal das doenças de uma forma genérica, não específica. Não tem como a gente fazer isso aqui. Teria que montar um curso para isso, né? Então, quando eu pego essa apostila que meu filho me deu, eu comecei a ler, eu parei e falei, não, eu não vou, aqui não é meu objetivo. Meu objetivo é uma forma conceitual.
Então, quando eu falo, a gente vai ter uma receita para todas as doenças, vai. E é verdade, não é brincadeira, né? É uma receita para todas as doenças, de uma forma filosófica. E é isso que a gente tem que entender, né? É isso que a gente tem que compreender. Como é que eu faço o meu movimento de vida em direção à vida e não em direção à morte? Ok? Alguém mais gostaria de fazer um comentário? E essa apostila metafísica, Vanessa, se te interessar, depois a gente te passa. Eu tenho uma aqui, tenho 2 livros, na verdade, são do Val Capelli e do Gasparetto, não sei se é a mesma. Não, Tem não, Cristina Cairo não. também. Não. São os 3 que eu conheço, na É verdade. de um médico fora, do exterior. Ah, legal. Depois, se você quiser me mandar, eu aceito. Tá. Gente, vamos lá. Alguém que quer falar alguma coisa, por favor. Eu queria só compartilhar, assim, a minha leitura, né, do vídeo que nós assistimos, em relação a essa questão de estar meio vivo, né, eu interpretei, assim, da seguinte forma, puxando um pouco do estudo que eu fiz, né, para falar sobre egoísmo aqui, no Evangelho estava dizendo que nós somos mais materiais do que espirituais, e tendo essa postura, né, essa visão estreita das coisas, a gente tenta buscar essa completude do self na materialidade, na conquista, eu no filho, eu preciso, para ser feliz, eu tenho que ter um bom marido, eu tenho que viver numa boa casa, né, e isso gera angústias, porque a matéria, ela não é eterna, né, ela acaba, ela se destrói, ela dissipa, e aí a gente nunca está feliz. E eu vejo, assim, que esses gurus, os iluminados, eles alcançaram esse self, eles encontraram o self porque eles passaram para um outro nível, eles conseguiram, de alguma forma, uma fórmula mágica, né, viver em contato com o espiritual, né, se despojar dos vícios, do egoísmo, do apego material, do apego à família, ao apego à persona, né? Porque a gente se apega à nossa persona, né? Não, eu sou assim, né? Eu sou dessa forma e eu não posso aceitar isso. E aí a gente sofre, né? Então, eu fiz essa leitura, né? De que nós precisamos, de alguma forma, tentar viver mais em contato com o espiritual, né? Com Deus, com a lei de Deus, enfim. E enquanto a gente estiver colocando a felicidade no material, no que o que não é eterno, a gente vai continuar sofrendo. Gente, deixa eu só falar uma coisa aqui importante. Para a gente falar que eu estou meio vivo e estou meio morto, você precisa entender o que significa estar morto. Você precisa entender o que é a morte. A gente não sabe. Então, eu recomendei para vocês alguns vídeos. Tem um vídeo da morte. O que é morte? Quando vocês entenderem o que é a morte, vocês vão entender por que a gente está meio vivo e meio morto. Ok? Olha, eu vou fazer o seguinte. Mais 3 minutos, se alguém quiser colocar alguma coisa. Bem, gente... Se eles não falam, você fala. Manda ver. É muito interessante isso que a Ângela acabou de falar sobre o... É Angélica. Ela é um ângel, ela é um anjo. Então, Ai, Então, mas que essa questão que ela colocou, que os grandes espíritos vão se desprendendo das coisas materiais, e essa é uma grande sacada, uma grande jogada. Isso não quer dizer que a gente tem que dar maltrapilho, que doar tudo, não, mas é realmente a gente começar a valorizar mais o ser, né? As coisas que realmente têm valor. E eu juro para vocês que eu estou falando isso, até falei com ela, estou ficando velha, realmente que os meus conceitos de vida eu estou mudando tanto a minha ótica, a minha percepção de ver a vida, né?
vivendo a vida, as coisas do mundo, vivendo no mundo, nós estamos no mundo, precisamos viver as coisas materiais. Mas como viver essas coisas materiais, sabe, que é realmente a nossa grande jogada da vida. É você realmente começar a perceber isso, a valorizar, e para a gente começar a não viver dessa forma meio vivo, meio morto, né? A gente não vivendo tanto a ilusão da vida. A gente vendo, sabe que, embora com dor, a dor é inevitável, a gente sempre fala isso, embora com problemas, com dificuldades, com pandemia, com filhos com problemas no trabalho, problemas de tudo quanto é forma, e mesmo assim, a gente viver bem, a gente viver feliz. Perguntar, você é feliz? Sim, sou feliz, com tudo isso aí acontecendo. Essa é a grande jogada da vida, a gente conseguir ter chegar a ter esse nível de maturidade espiritual de dentro de um turbilhão, dentro de um furacão, e mesmo assim você conseguir ter uma estabilidade. Eu acho que se nós começarmos a nos observar e ter isso como foco, a casa pode derrubar, tá? O mundo derrubando, você vai ali, segura daqui, dali, sorriso nos lábios, mesmo sofrendo, né? Não somos humanos, a gente sofre, mas sofrendo com dignidade, e realmente a gente vai aprendendo a estar mais vivos, mais despertos, né? Eu acho que a jogada é essa, vamos aprendendo, e nós estamos aqui aprendendo juntos, como eu sempre falo, em poucos, convivo em outros grupos, com outras pessoas, e raras são quando param para ter tipo de reflexão que nós fazemos, né? Então, nós devemos nos apoiar, sustentar, nos manter, como a Ângel sugeriu, nos ligar uns aos outros, né? Porque isso vai nos fortalecer. O Ednilson, a Ângel, a Cíntia, a Silvia. Aí você vai falar todo mundo, lógico, né? Sim, o Fred, vou até pôr o óculos para eu ler o nome de todo mundo. Não, deixa aqui, todo mundo. A Paty, o David, a Ângela, a Ana, né? Todos nós, quando nós nos ligamos em pensamento, sabe, em coração, isso fortalece essa vontade da gente ser um ser humano melhor, da gente ir em busca disso. Eu acho que não viver só a ilusão. É tomar o gosto, a gente precisa tomar o gosto. Tem um filósofo, eu não lembro se é Rumi, eu não lembro qual, só que ele diz assim, que a vida, para evoluir, é uma questão de apurar o gosto. Então, apurar o gosto por aprender, apurar o gosto por aprender as coisas espirituais, as coisas da vida, apurar o gosto para querer fazer isso acontecer. Pronto. Como diz o outro, está amarrado. Está preparado o caminho. Né? Mas enquanto a gente não tem isso, a gente não começa. Né? Não começa. E se você pegar no vídeo, quando a gente fala de Jesus, o vídeo que eu e a Grace fizemos, o começo da história é exatamente isso. Você tem que pegar o gosto. Ele fala, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta vai se abrir. O que significa isso? Significa, pegue o gosto, busca, procura, bate na porta e diz, estou preparado. Ele fala, não tá, pode voltar. Tá, entra. Aí você começa a bem-aventurança. Aí começa. Né? Aí vem o caminho. Então é isso, tem que pegar o gosto. Eu acho que esse exercício que nós estamos fazendo juntos aqui, todos nós, é exatamente criando um gosto pelas coisas da espiritualidade, do aprendizado, querer saber as coisas. Por isso é importante todo mundo colocar a opinião. Né? Então, a gente vai começar a fazer uma lista, eu não vou falar, porque senão as pessoas vão sumir, de quem vai dar opinião nas próximas brincadeiras. Mas eu vou fazer uma coisa. A gente chegou no final aqui, já estourou o tempo. Deixa eu ver. Estourou. Eu estou vendo aqui que a Vanessa está muito ansiosa para fazer a prece, né, Vanessa? É isso que eu entendi, né? Foi isso que eu entendi, tá certo?
Então, ela vai fazer a prece para a Até gente. respirou. Ah, que bom. Por livre e espontânea pressão, faço ela. Gente, Isso é olha, só mais uma coisa. Eu queria que vocês, não precisa ter coragem para fazer isso, tá? Porque é uma coisa muito simples. Se candidatasse para a semana que vem para os 10 minutos, qualquer um mesmo que já fez, faz de novo, faz 3 vezes, faz 10, não tem problema, tá? Isso é muito importante para a gente. Sempre tem pessoas trazendo informações com uma maneira de ver, às vezes, um pouco diferente. Eu ia te falar que eu faria, mas eu olhei, mas não marquei direitinho, mas eu posso fazer semana que vem. Outra coisa, a tabela, ela tem um assunto, mas não é necessário fazer o assunto, tá? Se a pessoa pegou uma página de um livro e gostou, nossa, isso aqui é muito bom, eu queria falar isso, pode, é só mandar para mim antes, falar, olha, eu vou falar disso aqui, maravilha. eu vou Tá falar certo? só 2 coisinhas rapidinho. Primeiro, eu vou fazer uma confissão a vocês, que eu fiquei muito feliz, que eu tive uma frustração enorme. Eu queria tanto uma coisa semana passada e não deu certo. Mas, ao mesmo tempo que eu senti uma frustração, eu fiquei depois tão agradecida a Deus. Falei, oh, meu Deus, que bom que está me disciplinando, sabe? Então, estou confessando para vocês verem como que realmente, né, às vezes, né, a gente entra com a nossa inferioridade, você quer. Mas eu tenho certeza, eu brinco com ela, eu falo assim, eu peço a Deus para não me testar, porque eu sou fraca. Eu falo, eu sou fraca, não adianta, eu vou sucumbir. Não, eu disse para ela assim, vou testar sim. Não, eu falo assim, eu sei que eu vou determinar a coisa, se me tentar colocar à prova, eu corro o forte risco de sucumbir. Então, eu falo, meu Deus, muito obrigada por não me testar, porque eu realmente ainda não estou preparada. Então, só colocando para vocês, humildemente, que não deu certo, e depois eu fiquei tão feliz de não ter dado certo, apesar que eu iria adorar se tivesse dado certo. Isso é uma coisa, e outra coisa ia falar, que o Hélio está falando aí, que pode repetir, eu estou doida para ouvir, ô Fred, você falar, continuar sobre o assunto. Eu gostei tanto quando você falou do amor, e você falou, olha, ficou 2 partes, sem falar Do Calil. do Calil e de outra que você falou, então se candidate, continua o seu. Sim, é isso aí. Na verdade, além do Calil, tem Paulo também, né? Tem Isso, várias. você falou Paulo é uma coisa impressionante. Então, pode ser candidatar. Mas a próxima é da Vanessa, você faz na outra. Eu já ia falar para o Fred que se ele quisesse Não, fazer não vai semana passar, que vem, ele podia. Não, a próxima é a Vanessa, aí você faz na próxima. Aí alguém entra na fila aí. Quando você falou, eu gosto tanto desse assunto, eu falei, ai, tomara que ele se candidate para dar continuidade. Por gentileza, se candidate. Então, Vanessa, como vai ser você a próxima e também a prece é você, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui. Vamos fechar nossos olhos, prestar atenção um segundinho nas nossas respirações, na inalação, na exalação, nos conectando conosco, para agradecer por mais essa noite de estudos, de aprendizado, por estarmos reunidos todas essas segundas para enriquecer nossa vida, né? Na busca espiritual. Agradecer a todos os amigos da espiritualidade presentes, amparando a todos os nossos familiares, amigos, a todos os doentes, necessitados. Agradecendo, Senhor, pela nossa saúde e por esse dia. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Boa noite, gente. Obrigada. Hora da fotinha. Ô, gente, eu queria dizer, do fundo do meu coração, eu quero agradecer a cada um de vocês. Sabe, vocês não podem imaginar, e vocês vão perceber a sinceridade na minha palavra, vão conseguir olhar dentro do meu coração, o quanto é importante esse encontro com vocês semanalmente. Primeiro, que, como eu sempre falo, para a gente estar aqui, eu com ela, falei com ela, olha a nossa responsabilidade, nós não podemos ser tão hipócritas de chegar aqui e falar um monte de coisa, mesmo que a gente não consiga cumprir ainda tudo o que a gente traz, mas que a gente tenha
assim, esse objetivo de ir em busca, né, em direção a isso. E vocês, para nós, o quanto, mesmo que quando não fala nada, quando eu fico só olhando para o Oswaldo assim, eu já consigo captar a sua mente. A energia, né? A energia, quando o Fred sorri, quando o Oscar dá as palavras dele, quando a Aninha, minha bailarina linda, olha para mim. Então, gente, vocês me enchem de amor, viu? Eu amo realmente vocês. Muito obrigada. Boa semana a todos. Boa noite. Hoje eu estou romântica, hoje eu estou sensível, né? Hoje eu estou... Gente, Eu agradeço. a fotinha, aquelas pessoas que estão de pijama, coloca só o rosto, que não tem problema. Tá bom? Vamos preparar? Pronto. Gente, boa noite, boa semana a todos. Boa noite, boa semana, pessoal. Boa noite, Até boa segunda. semana. Boa noite. Vamos pensar em tudo que nós falamos para sermos melhores essa semana. Semana que vem, chegar aqui melhor do que fomos. Amém.